Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula de número 3, né? Dos livros poéticos. Estamos agora no livro de Provérbios, a glória de Deus. E hoje vamos, no bom desse módulo aqui, a gente consegue um livro cada aula, né? É bênção, assim, é muita bênção, graças a Deus. Amém? Vamos orar. A irmã Gene pode orar por nós? Glorioso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Obrigado. Por esse dia especial, qual o Senhor tem reservado para nossas vidas. Verdade. Para aprendermos acerca da tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez para conosco. Abençoe o servo que irá ministrar a tua palavra nesta tarde. Usa, Senhor, de uma maneira especial. Põe palavras que tua boca está de seu povo, Pai. Usa nossos ouvidos, nosso coração, para entender e aceitar a tua palavra. É o que eu te peço. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Meus amados, o livro de Provérbios, ele está dentro do escopo dos poéticos, que foi tido assim pela Septuaginta, né? E esses poéticos, eles não são nos padrões da poesia ocidental, tá? Ele é dentro do padrão da poesia oriental. E detalhe, da antiguidade. Então não é nem da nova, porque lá no período interbíblico houve uma mudança. Então, nem com a do período interbíblico ela é parecida. Entretanto, ela é autêntica e entrou no cânon sagrado. E um dos valores, uma das ponderações que pesou para que pudesse entrar no cânon sagrado foi a citação por outros autores. Outros autores das escrituras bíblicas, eles citaram textos de provérbios. E bem como estava incutido nas cartas paulinas. Então assim, até os apóstolos no Novo Testamento, que estavam vivendo o Novo Testamento, eles citaram. Então isso deu ênfase, deu valor para os textos de Provérbios. Então por isso ele entrou no cânon sagrado, pelas inúmeras citações, foi mencionado. Então aí traz a veracidade do texto antigo, já no Novo Testamento, passando pelo interbíblico e chegando no Novo Testamento. Então assim a gente se sente mais seguro, né, em ler, refletir e aderir, comprar ideia para praticar no nosso dia a dia e ter como sendo um livro divino, com inspiração divina. Tá certo? Vai dizer, glória a Deus. Eu peço a compreensão dos irmãos, né? Graças a Deus já estão de forma autônoma vindo para frente. Eu ia pedir os que ficam lá para trás para vir para frente, mas já estão vindo. Que a minha garganta hoje não está me ajudando. Ontem comecei a ficar com a garganta um pouco arranhando e hoje a voz já está quase sumindo. Né? Mas os irmãos estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Peço a compreensão nesse sentido, tá? Meus amados, no livro de Provérbios, nosso material, ele está lá na página 66, tá? Página 66 do nosso material. Assim eu acredito que seja, né? Que na 67 Ah, obrigado. Aquela velha história, né? Já sabe. Viu? 67, tá? 67 no material de vocês. Exato. Porque o material de vocês é novo. Aí foi revisado, foi feito alguns ajustes, que ele vem melhorando, né? Inclusive eu já fiz algumas observações também para melhorar para os próximos. Então é assim.
Daqui a pouco serão vocês aqui já fazendo ajustes posteriores. E é isso. Então, no nosso material, ele vai trazer aqui o livro de Provérbios. No seu título, ele diz: o título origina de uma raiz hebraica que significa ser como, né? Por isso, tem primariamente o sentido de comparação, indicando duas situações de similar caráter. Então, ser como, por isso que ele está dizendo que é comparação, ser como, tal qual, é ser do jeito que estava, o anterior. Então, assim, se a gente observar, são orientações de modo a incutir na vida do ouvinte uma comparação com outrem. Por exemplo, para que ele seja como fulano, ou seja como Beltrano, dessa forma, dessa maneira. É um paralelo. Isso é um dos, né? Então aqui no nosso material traz como título esse sentido da raiz hebraica. Aqui também nós vamos ver que na Torá, nos escritos sagrados do Antigo Testamento, ele trazia também uma terminologia de machal, né? Que aí era no sentido de transmitir sabedorias da vida humana. Então, assim, da conduta, sabedorias adquiridas na vida. Então, coisas contraídas. Entretanto, essa sabedoria, ela é oriunda, na terminologia machal, ela é oriunda de uma comparação daquilo que deu certo com aquilo que não deu certo, daquilo que funcionou com aquilo que não funcionou. Aí é feita a análise e extrai a lição. Então essa lição, ela traz o sentido do machal. Então assim, é aquilo que foi observado, apurado, entendido e aplicado. Por isso que no nosso dia a dia a gente percebe que qualquer conduta, qualquer pessoa que se porta, que se expressa, que se apresenta de maneira sábia, percebemos que ela nada mais, nada menos está falando aquilo que foi observado, vivenciado e extraído por ela ou por outros, por terceiros. Às vezes por experiências vividas, né? Que quando traz por experiência vivida, experiência própria, é chamado de empirismo, né? Que é a experiência empírica, que é quando ela passou, ela vivenciou, ela experimentou, ou quando é observada, passada por outros. E ele observou e extraiu, chegou na conclusão e traz, se expressando de forma sábia. E aí a gente percebe que aquela colocação nada mais, nada menos é do que uma conclusão de uma análise. Então, no sentido do machal, é do empirismo, tá? Da vivência. Tranquilo até aqui? Tá? É o som, né? Tá com o som ou não? Meu amado, tá me ouvindo bem aí, não? Hoje eu tô um pouco rouco. Se puder se aproximar mais pra gente não forçar tanto. Amém? Então vamos aqui. Então, quem foi o autor do livro de Provérbios? Salomão. Muito bem, Salomão. Foi Salomão sozinho ou teve outro? Tiveram outros. É muito parecido com Salmos, tá? Salmos não foi só Davi, né? A gente percebeu que teve lá o dedinho lá de Moisés. Então assim, é parecido. Só que aqui no Provérbio já foi bem mais restrito, foi mais limitado.
O próprio texto de Provérbios vai mencionar Agur e Lemuel, se eu não me engano. Então, assim, já menciona outros dois. Entretanto, tem um período, já no final, já nos últimos provérbios, que já foi no período do reinado do rei Ezequias. Então, acredita-se que os sábios de Ezequias escreveram. Entretanto, esse camaradazinho aqui vai dizer que eles escreveram não provérbios próprios, mas eles apenas transcreveram os de Salomão. Então, assim, se tiver correta a aplicação do nosso querido Wycliffe, então quase que na totalidade será Salomão, né? Quase. Por que quase? Porque o próprio livro menciona Agur e Lemuel. Tá certo? Qual o tema do livro de Provérbios? Sabedoria, né? Muito interessante, né? Sabedoria. Só que essa sabedoria, no tema, ela traz como sabedoria, só que é sabedoria da vida, tá? Da vida. É muito importante guardar isso, que daqui a pouco a gente vai confrontar com outra aplicabilidade da sabedoria, tá certo? Guarda aí. Então aqui o tema é como sabedoria da vida. Algumas Bíblias, inclusive, traz essa aplicação, né? Aplicação pessoal. Vê qual é o tema que ela dá? Por gentileza. Quem mais tem Bíblia de estudo aí? Dá uma olhadinha como é que ela classifica o tema lá de vocês. Cada um traz assim, para um tema. Dos propósitos? Ou propósito, né? Aham. Sabedoria, né? Só sabedoria? A pentecostal, ela diz que é sabedoria para a vida correta. Sabedoria para a vida correta. Aí é a divisão. Isso. Aqui, ó. Perfeito. Aí ela dá 3 divisões, né? Depois tu me passa quando a gente chegar lá, tá? Aí, a data. Qual data foi escrito o livro de sabedoria, de Provérbios? Qual data? Eu não botei aqui de propósito. Né? Exato. É pra gente... Reinado, exato. O parâmetro que nós temos é o reinado de Salomão. Como Provérbios 1 já vai dizer de quem é, logo presume-se que foi durante o reinado de quem? Salomão, né? Então, assim, não precisa pensar muito. Foi no reinado de Salomão, certo? Aí, o reinado de Salomão, ele se deu mais ou menos em qual período? A gente viu lá nos históricos, né? E aí, o século X, né? Tava aquele período ali, antes de Cristo. É sempre 950 e pouco, né? É o século X. É porque o século é contado assim, no início
Na hora que vira, já começa a contar. Por exemplo, se for o ano 900, aí é o século 9. Aí quando é 901, já é século 10. Isso. Entendeu? Aí vai 901, 2, 3 até 999, é 10. Quando for o 1000, aí fecha o 10, aí 1001, aí já é 11. Entendeu? O século é contado assim, é no início. Diferente da nossa idade, né? Eu já falei isso aqui, foi? A nossa idade é o contrário, a nossa idade a gente vive, aí quando fecha, é que a gente diz, agora eu tenho tal idade. Quando fecha, o século é quando começa. Se nós fôssemos contados assim também, né? Seria legal. Assim que nascer, eu tenho 1 ano. Mas não é 1 ano, você vai viver 12 meses para dizer que tem 1 ano. O século não, assim que começa, já conta, já é 1. Aí quando passa quando ele conclui, aí fechou o 1. Aí quando dá o 1.1, aí já é 2. E assim sucessivamente. É igual o século 20. Século 20 fechou quando? 1999. Mas já era 20. Por que 20? Porque é o 99. 99 ele estava fechando o 20. Aí quando foi no ano 2000, fechou 20. Século 20, 2000. Aí 2001, aí é o quê? Já é o 21. Por quê? Porque iniciou a contagem do 21. Aí vai contando 1, 2, 3 até 2099. Quando chegar em 2100, aí termina o século 21. Termina. Aí quando for 2101, aí já é o quê? 22. Entendeu? O começo já conta. Então, século 10, porque 950 e pouco, né? Século 10. Aí, aqui no caso, Provérbios foi escrito aproximadamente entre 970 a 700 a.C. Já aqui, ele menciona 950 a 900 a.C., ou seja, 50 anos, né? Faz sentido? Faz. O outro aqui também faz. Mas perceba que nenhum dos dois bate. Aliás, aqui na Pentecostal ele diz que é 970 a 700 antes de Cristo. De 970 a 700 antes de Cristo, dá quantos anos? 30 anos, né? Ou não? Aliás, 200? Não, dá 130 anos. Perdão, 130 anos. Se não tivesse 70, fosse de 900 a 700, dá 200, menos 70, 130 anos, né? Provérbios. Quanto tempo durou o reinado de Salomão? 40. Olha a diferença. Né? Então não tem como dizer que Provérbios é só de Salomão. Todavia, percebam, como a gente falou agora no início, né, enquanto os irmãos chegavam, Provérbios foi concluído, acredita-se que o 29 em diante, 29, 30, 31, foi concluído durante o reinado do rei Ezequias e pelos seus sábios. Entretanto, usando a sabedoria de Salomão, apenas transcreveram, não colocaram a sabedoria deles, botaram a transcrição de Salomão. Aí a gente percebe, então por isso que durou todo esse tempo na escrita de Provérbios. Por quê? Porque Salomão escreveu uma parte
mas outra parte ele apenas falou. E aí as pessoas guardavam, aprendiam, como sendo um dito popular. Aprendiam. E lá na frente, na época do rei Ezequias, ele, pois, escreve. Registro de quem é essa frasinha, de quem é? Ah, isso aí era Salomão, isso era o rei Salomão. Os ditos populares, isso era Salomão. Não tem hoje em dia o pessoal bota as frases e diz autor desconhecido, né? Só que na época o rei tinha verba e tinha os seus sábios, ele falou, pois então escreve. Aí pagava para eles escreverem. E aí ele escreveu, de quem é essas sabedorias? Isso é de Salomão, pois escreve. Aí registrou e concluiu o livro de Provérbios. Aí essa conclusão, os sábios do rei Ezequias não colocaram a sabedoria deles, certo? Eles eram sábios, mas eles não ousaram botar a deles. Eles colocaram a de Salomão. Aí fechou como sendo quase todo de Salomão, né? Por isso que fechou lá na frente. O reinado dele terminou, mas as frases dele, os pensamentos dele ainda continuou. Certo? Deu para gerir? Aproximadamente, né? Porque é sempre uma incógnita, né? 29, 30 e 31. Por aí. Inclusive, lá em 1 Reis 4:32, vai mencionar, eu não contei não, sabe? Mas lá ele menciona, 1 Reis 4:32, olha aí. Vai mencionar quantos provérbios, se eu não me engano, Salomão falou. Né? Como é que está escrito aí? Diz 3.000 provérbios e foram os seus 1.005, né? Isso de Salomão, né? Ou seja, ele disse, né? E disse, ou seja, ele não escreveu. Fique bem atento. Essas coisinhas fazem muita diferença, tá? Ele disse ou ele escreveu? Ele disse. Tá assim? Tá aí também assim? Disse. Disse. Quem tem outra tradução para a gente ver se tem disse também? 1 Reis, primeiro, masculino. 1 Reis 4:32. É diferente, é? Como é a tua, André? Ele compôs o mesmo provérbios. Olha aí, ó. É diferente, né? Ele compôs, né? E disse, né? 1.005. O número bate, né? De todo mundo, né? Só, tá vendo como é? Qual é a tua tradução? NVI? Nova versão internacional, né? Internacional. Mas enfim, aí ela traz como ele compôs. Mas compor e dizer, né? Tá próximo. Escrever que é outra história, né? Daí, fica prevalecendo ainda, como disse Wycliffe, que os sábios do rei Ezequias concluíram, mas não a deles, a de Salomão. Então fica como sendo as composições de Salomão, né? Dá para entender assim? Dá? Que benção, glória a Deus. Eu botei aqui umas referências, que é para mim não esquecer. Essa referência aqui é de Provérbios. Provérbios 22:17. Olha aí. E vai corroborar a escrita para Salomão, né? 22:17. E outra pessoa abre em 24:23. E uma outra pessoa, 25:1. 22:17. Leia. Beleza, 24:23. Pode ler. Inclinai e ouvir a palavra dos sábios, e aplicai o teu coração à ciência. Pronto. Ó, percebo que aí ele não menciona o nome
Salomão. Mas ele só diz assim, ó, inclinai os teus ouvidos e aplicai aos sábios, né? As palavras dos sábios, né? É aos sábios. Inclinai os ouvidos e as palavras dos sábios, né? Veja que ele remete aos sábios. Não está dizendo a de Salomão, né? Ou eu, a minha palavra. Está entendendo? Ele está direcionando aos sábios. Por conta disso, acredita-se que desse daí, do 22 em diante, não foi Salomão, foram outros sábios que escreveram a respeito dele. Entende? Perceba como é que está escrito, né? Não está mais na primeira pessoa, não está se identificando, tipo a minha palavra, segundo os meus conselhos, não, está dizendo as palavras dos sábios, né? Entende? Corroborando também é o 24, 23. Aqui não vão consultar os sábios, agir com parcialidade para menos. Isso. Ou seja, mais palavras aí dos sábios, né? Não se identifica, não diz quem é. Fala dos sábios. Joga para trás, para outras pessoas. Então, acredita-se que esse não foi Salomão. Entendeu? E o 25:1. Olha. Tá vendo aí como já é diferente? Perceberam? Deu para perceber? Não é aula de hermenêutica, mas parece, é desse estilo aqui, né? Mas vocês conseguem identificar quando está identificando, quando está indicando e quando não está? Por exemplo, o 22, 17 fala aos sábios. O 24, 23 fala dos sábios, né? É como alguém está escrevendo e dizendo, ó, faça isso conforme as palavras dos sábios. Não é minha. Pode ser. Uhum. Que eram os sábios. Era. Mas é porque assim, ó, nos leva a pensar. Nos leva a pensar dessa forma. Só que quando está falando dos mais velhos, ele fala dos anciãos. Eles têm esse cuidado de dizer dos anciãos. Você vai ver no texto, tá lá, né? Aí quando não é dos anciãos, aí ele coloca os sábios. Mas por que menciona os sábios, né? E Salomão fazia parte deles. Entende? Que é como está dizendo o verso 1, né? Provérbios 25:1. Se era uma ação de profecia? Não era de profecia, tinha peso, mas não era de profecia, era de instrução. Assim, era conselhos, né? Profecia era uma ordem, profecia era Deus falou, está falado e tem que fazer. Agora, provérbios não, são conselhos, ensinamentos, para a vida, para a pessoa viver bem, para viver de forma a agradar a Deus, né? Aí, ou seja, 25:1 diz o que? Ele direciona, né? Ele fala como? Isso. Aham. Você pode.
Você pode apenas não direcionar para Salomão, a menos que seja no período que foi Salomão. Mas quando não for, você apenas diga Provérbios, no livro de Provérbios. Ponto. Agora, se for nos primeiros, dos primeiros até o 21, até o 22, e depois salteia lá para o 25, que a irmã leu, aí você pode dizer Provérbio de Salomão, né? Provérbio de Salomão, o jeito está lá. Mas no que não está, aí você apenas diga lá no livro de Provérbios, Provérbios número tal, verso tal. Ponto. Entendeu? No que for Salomão. Lembrando, né? Esse não é poéticos, exato. Todos os poéticos, né? Inclusive, é muito difícil, né? Muito difícil, realmente. Eu entendo que é difícil, mas lá em Jó, nós somos tendenciosos a dizer capítulo. A gente não consegue incutir Jó como sendo poético. Fica difícil. Uma alegoria. Salmo, né? Mas é nesse sentido, deu para entender assim? Do primeiro até o 22, pode jogar na conta de Salomão, Provérbios de Salomão, e o 25, 1. Os outros, aí ele vai especificar, como tem o de Agur, quando for de Agur, é Agur, não é Salomão. Lemuel, é Lemuel, não é Salomão. Os sábios do rei Ezequias, aí abre um parêntese. Os sábios do rei Ezequias escreveram os provérbios. Entretanto, esses provérbios eram os ditos, como fala lá. Ele falou, mas não escreveu tudo. Lá na frente, ó o tempo, foi muito tempo. Salomão foi só 40 anos, né, de reinado, e ele pediu sabedoria a Deus no início do reinado. Quando foi assumir, ele pediu a Deus sabedoria. Então foi ali que Deus... Romano, auditor e desse escrever. Exato, né? Perfeito. Paulo, exatamente. É tipo isso, entendeu? Só para a gente se situar, né? Para a gente poder chegar em Provérbios e não ficar assim, igual os outros que não tem essa oportunidade de estar na sala de aula, né? Para quem está aqui, já fica na obrigatoriedade de falar de forma correta, né? Certo? A gente tem essa responsabilidade, porque nós agora sabemos. Você vai lecionar na escola bíblica, você vai ensinar, vai, às vezes até mesmo numa conversa com alguém, às vezes tem um encontro de família que tem a pessoa de outra igreja e tem a pessoa de outras religiões aí tá todo mundo numa mesa só, conversando. Aquela conversa, você tem que se portar como o teólogo, conhecedor daquilo ali, para que não fique feio, entende? Senão você vai ser o escárnio, né? As pessoas vão pensar, né? Vergonhoso. E importa que o nome do Senhor seja glorificado. Pronto, é isso aí. Né? E ensinando a pessoa aprende. Tá bom, meus amados? Deu certo aqui? Então, quanto à data, uns dizem 970 a 700, outros falam de 950 a 900. Olha só, de 900, aqui no material, né? No material tá assim, de 950 a 900. Olha como fica mais próximo, né? Ixi, ficou feio isso aqui. Dá quanto tempo de diferença aqui? 50, né? Isso aqui tá bem redondinho, né? 50 anos. Ficou mais próximo, né? Do período de reinado, né? Lá. Só que aí é outra questão. Porque
apesar da gente simpatizar mais por esse aqui, mas como os 3 U's, 29, 30 e 31, foi no período rei Ezequias, não reinou logo que terminou os 40 do Salomão. Quem foi que reinou depois de Salomão? Roboão. Entendeu? Não foi Ezequias, foi Roboão. Entendeu? Então assim, a gente precisa lembrar desses detalhes. Aí somando, até chegar no reinado do rei Ezequias. Né? É longe. Então assim, já chegando para os 685 já. Né? Ó, isso aqui, daqui para frente ainda. Quase 685. Então assim, apesar da gente simpatizar mais por esse, por ser mais óbvio, mais lógico, mais próximo, todavia esse aqui está mais plausível. Esse aqui. Os irmãos, deu para entender como é que a gente faz a busca? Você tem que entender o que está escrito. Ele escreveu, ele disse, ele falou, ele compôs, né? Compôs. Você tem que pegar isso aí. Pegou isso aí? Pronto. Então, ok, ele compôs. Compor não é o mesmo de escrever. Tá entendendo? Ele compôs. A ideia foi dele. A ideia foi dele. Ele falou. Ele expressou. Mas quem registrou? Aí você vai em busca. Exatamente, né? Aqueles desenhos lá, lembra dos desenhos que a gente fez? Uma observação muito boa. Foi dividido. O reino estava unido até Salomão. De Salomão, de Roboão em diante, o reino dividiu. Aí ficou como? O reino do norte em cima e o reino do sul embaixo, né? Lembra disso? Lembra, né? Eu fiz o desenhozinho aqui, é só voltar lá. Bom que tá registrado, né? Dá pra você voltar e olhar. Certo? Aí você tenta localizar onde está o rei Ezequias, né? O rei Ezequias era rei do norte ou rei do sul? E aí onde ele esteve, aí tenta aplicar para lá o período dele. É assim que se faz a busca e o estudo. A Bíblia se estuda dessa forma, meditando e orando. Por isso que para muitos é um livro difícil de compreensão. Porque não é só chegar e ler, feito um jornal, né? Tem que orar, tem que estar sensível, tem que buscar, tem que entender uma vírgula que está ali, ela tem um sentido. É o único livro que você lê na presença do autor, né? Glória a Deus. Então vamos adiante, né? A aplicação, assim, né? É muito boa, né? E é de acordo com a sua realidade, né? Outra coisa que eu nem vi aqui. Não vi, mas me lembrei. Lembrei agora. Aqui a gente tá na data, né? Então a data, qual é a data que eu boto aqui? Aqui fica aproximadamente, né? A gente sabe, eu vou botar mais... Sabemos que é sempre aproximado, né? Vou botar aqui, ó, cerca de 970 a 700 antes de Cristo. Escrito por... nós vimos, né? Aqui também ele traz a questão da escrita. Aqui ele menciona dois... outra coisa. O material e algumas bíblias trazem os termos de capítulos. Isso. E os temas também, né? O tema que está sendo tratado, o assunto, né? Uma parte é para jovens, outra parte é para família, outra parte para adultos, né? Separando.
Aí, se a gente for analisar, ele traz o termo capítulos. Entretanto, por fazer parte do rol dos poéticos, o termo não é adequado, tá? Então, por isso que fica aquela confusão. As Bíblias mesmo trazem. Eu estava olhando aqui, a minha, ela traz assim também, capítulo. Também traz. Mas é porque existe uma organização chamada sistematização da Bíblia. O que é a sistematização? É que foi organizado. A Bíblia, ela não tem 66 livros, né? Então, esses 66 livros, ele tem a sua classificação. E aí, essas classificações é chamado de sistematização. Sistematizar é você organizar, classificar. Tem muitos teólogos que não concordam da sistematização da Bíblia. Eles não concordam, porque diz que quando você sistematiza, aí você está delimitando conforme o seu entendimento. E aí eles não concordam. Inclusive, a Bíblia hebraica, ela é sistematizada, só que na cultura judaica. É diferente da abordagem da Septuaginta. A Septuaginta já não pegou a sistematização da judaica. Ela extraiu de lá, mas organizou de forma diferente. A Bíblia de Genebra, mesma coisa, organizou de forma diferente, é assim. Aí o nome disso é sistematização. Então, a sistematização da Bíblia para cá, o Ocidente, trazendo para os poéticos, classificou como sendo números e versos, e não capítulos. Como as Bíblias, geralmente, elas são oriundas lá da Idade Média, e, por exemplo, a King James, se eu não me engano, é 1611, é tudo assim, antigo. Então, eles puxaram ainda essa ideia de capítulos. Por isso que você vai encontrar na Bíblia, rodapé de Bíblia, nos comentários, capítulos. Mas é por conta da data da sua edição. Mas a sistematização trazida para cá já é do escopo do poético. E no poético não é capítulo, é número e verso. Tá? Aí aqui ele também traz assim. Aí ele diz assim, ó. O livro é prefaciado com o nome de Salomão, mas há uma seção atribuída aos sábios. E 2 capítulos são atribuídos. Um a Agur e o outro a Lemuel. Há quem tente explicar o fato, dizendo que Lemuel e Agur são outros nomes de Salomão, mas isso é improvável. Percebe que eles ainda tentam assim complicar um pouco mais, dizendo que Agur e Lemuel são nomes fictícios, que esses nomes eram atribuídos a Salomão. Entendeu? Então, se era Salomão, então resume-se que Provérbios inteiro seria de Salomão, se formos considerar Agur e Lemuel nomes fictícios. Entendeu? E quem vai resolver isso? A história. Pesquisar. Certo? Livros. A irmã tá me ouvindo? É que eu tô um pouco rouco hoje. Se puder... né? Se pudesse até vir mais para pertinho para... Tá gripado? Ah, fica lá e fica aqui. Tá certo. Mas tá dando para ouvir, né? Glória a Deus. Então, irmãos, os irmãos ficam nessa incumbência, né? Também de ir em busca. Se Agur e Lemuel era Salomão ou não? Vai ser o... Vou tentar entrar em contato com o Chiquinho aqui para poder saber o endereço do menino, porque o telefone dele não, eu digo é muito raro. Perfeito. Mas se você conseguir localizar essa coisa aí, Tranquilo. Não é? Vai doer isso, mas esse copo aí é tudo em PDF. Oi, manda para mim. Mas tem umas que... Vou ver se eu providencio. Tem tablet? Não, tô no notebook. Tá no tablet. É. O notebook é bom que você salva, né? Deus vai prover. Se Deus quiser. Melhorando. Oi. Benção, né? Devagarzinho aí melhorando. Pois tá bom, valeu. Uma benção, viu? Obrigado, viu? Glória a Deus. Esse aqui é no Henrique Jorge.
De Jorge, alguma coisa assim, tá mais difícil. Assim. É pra cá, pra aquele lado lá. Hoje eu trouxe aí água com limão. Pra ver se aí melhorando, né? Pessoal, não botei o gengibre. Pra botar o gengibrezinho, né? Mas já ajuda, água com limão. Meu corpo reage bem. Então vamos aqui. Perceba que eles apresentam essa ideia como sendo nomes fictícios, tá? Então aí fica a incumbência, tá certo? Pode até registrar aí para os irmãos trazerem, que no final vou passar uma atividade para trazerem, um trabalho para trazer na próxima aula. Só que dentro desse trabalho, claro que aqui é Provérbios, eu queria só que os irmãos fizessem essa busca, essa pesquisa e fizessem um adendo. Dentro do trabalho, bota um adendo, abre um parênteses, um espaço, um campo, aí coloca o adendo da aula de Provérbios. Aí coloca lá, Agur e Lemuel. Aí vai descrever. Eram fictícios ou não? Era Salomão ou não? Quem eles eram, né? Então assim, vai só um adendozinho breve, 4, 5 linhas para trazer. Mas isso é junto com o trabalho da próxima aula, né? Tá certo? No final, me lembra? No final a gente vai passar aí. Amém até aqui? Aí ele diz assim, a tradição judaica, veja, quando fala assim, a tradição judaica, o que é que os irmãos entendem? Diga aí, né? Costume? Costume. Só que assim... Exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando ele está falando aqui, a tradição judaica, segundo tal coisa, ele está dizendo para a gente qual foi a fonte, né? De onde ele tirou aquele pensamento. Então, percebo que é muito comum o estudioso da Bíblia Sagrada, o estudante de teologia, ele ir em busca na fonte. E quanto mais antiga, presume-se mais confiável. Melhor, né? Então assim, é buscar. Na faculdade, a gente é exortado pelo professor por não saber fazer pesquisa. Nós temos a internet à nossa disposição, mas às vezes a gente não sabe pesquisar. A gente pesquisa, geralmente quando você quer alguma informação, você vai buscar onde? Lá na internet, você vai aonde? No Google, é assim? Mas tem essa realidade também, Mas aí a gente chega perto assim de um local que tem Wi-Fi, aí pede a senha. Isso é verdade. Mas aí geralmente vai para lá, só que lá não é a melhor fonte. Apesar de ser dentro de lá. Existe dentro do Google um campo chamado de Google Acadêmico. Aí lá dentro já é mais confiável. E principalmente, quando você vai só no Google, não é aconselhável por ninguém extrair informações lá do Wikipedia. É editável. Exatamente, qualquer pessoa altera aqueles dados. Aí qual a garantia que você vai ter que o dado que está lá é o verdadeiro? Você não tem. Aí você pode passar vergonha. Você pode trazer a informação de lá, aquela pesquisa rápida do Google, ele puxa do Wikipedia, opa, é aqui. É tal. Hã?
pessoa, hã? Onde foi que tu viu isso? Onde é que está escrito isso? Né? Uma informação falsa. Então tenha cuidado. Melhor ir lá no Google Acadêmico. Aham. Aí apareceu, não sei o É. Então é isso. Lá no Google Acadêmico, vou só botar aqui para os irmãozinhos entenderem. Aí lá no Google Acadêmico você pode pesquisar para ajudar nessa de Agur e Lemuel, né? Agora tem que ler, tá? AK. Google Acadêmico. Tem que ler. Aí lá você pesquisa. Lá é leitura, né? Leitura, mas é bom. Artigo, tudo que você quiser. Aí que você ouviu? Segunda. Ah, é. Faz aí, reforça. É bem isso. Mais uma vez a passagem. A última hora, você bota fora da caixa, não bota fora da caixa, bota fora da caixa. É parecido na hora, um testemunho, rapaz, que precisa ver, cara. Um testemunho de um colega dele de presente, ele já teve um presente para frente. Cara, todos os dois apesados, hoje são dois pastores, ficando por aí pregando a palavra. Pensa, né? Poder de Deus, né? Glória a Deus. Pode procurar. Vou fazer o seguinte, para facilitar para vocês, eu vou colocar no grupo o link, viu? Dessa última mensagem aí, pelo programa vocês pegam. Já pega o restante. Faz, olha, é muito teológico. Porque tinha parado um dias agora, mas quase toda semana ele traz um tópico dentro da teologia. É? Eleição, salvação, perdição, tudo que você pode imaginar. Toda semana tem um debatedor, você tem um pouco Tá bom. ajudar, auxiliar. Certeza. Eu botei os slides de livros históricos, viu? Foi. Acho que alguém está tendo viu? E quando terminar essa aqui, eu posso mandar outra? Pode mandar. Pronto, ajuda, né? Tá Ajuda. bom? Ou então fiquem na paz, boa aula. Muito bom. O que for para agregar, pode mandar. Não esqueça, continua a promoção. A um que trouxer uma água bianca, ela acabou de Já bonifica. É Aí. É mesmo, né? Foi esse aqui ou foi pro outro? Próximo. Outro módulo. Você trouxe ele? Aí, ó. Já tem que vir na porta. Quem é Agur e Lemuel? Se são pessoas fictícias que se atribuem a Salomão ou se eles foram pessoas reais. Ele diz que é lá Provérbios 30 e 31. Tá certo, meus amados? Então vamos aqui. Tá dando certo aí? Tá? Ainda, aqui ele diz que a tradição judaica do Baba Batra afirma que Ezequias e seus companheiros escreveram os provérbios.
Isso quem é a tradição judaica, né? É cultura. É passado oralmente, um para o outro, aquela tradição. Mas perceba de onde é a fonte. Ele vai lá na tradição judaica. É uma fonte confiável? É, fonte confiável. Todavia, é uma tradição. Por ser tradição, já fica assim, já. Porque existem tradições que é feito, que elas são consolidadas, mas sem fundamento. Somente pelo o diz que me disse. Por medo. Pode falar. Não. É a tradição. A tradição judaica, fala tradição, né, que é uma cultura, só que ela é escrita. Ela é escrita, é um documento. É um documento. É a referência. É. Isso aqui, ó, Baba, Batra, é o local do livro. É como se fosse o nome do livro dentro da tradição. Na página 15A. Entendeu? É como se fosse para identificar ele lá dentro da tradição. É igual lá em Crônicas, fala que no livro dos escritos dos Crônicas, as Crônicas dos Reis, uma coisa assim, ele menciona outros livros que tem além de Crônica que tem na Bíblia. Na Bíblia nós temos 1º e 2º Crônicas, né? 1º e 2º Reis. Só que dentro dele ele menciona outros. E esses outros não foram canonizados. Então, pelo fato de não ter sido canonizado, a gente só fica com esses. Mas existiram outros. Entendeu? Então é nesses outros que tem que ir atrás. É igual os livros apócrifos. Eu falei na aula passada, né? Os livros apócrifos, eles têm o seu peso, a sua relevância histórica. Histórica, né? Conta a história. Foram inspirados por Deus? Não. Foram homens. Então por isso que não entrou no cânon. Mas o que entrou no cânon, na Bíblia que a gente tem, é apenas aquele que foi inspirado por Deus. Os que não foram, não entrou. Porém, tem a sua relevância. Dá para pesquisar, dá para usar só para puxar uma informação e outra, né? Eu já falei aqui, né, que eu tenho bíblias diversas em casa, né? Tenho bíblia de religiões aí espalhadas no mundo. Tem muitas bíblias. E eu uso para quê? Para conceituar a minha fé? Não. Eu uso para pesquisa. Só para isso mesmo. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é católica. Ela é muito rica no conteúdo latim. O latim dela é o original. Muito boa. Então, a gente busca nela o mais próximo da realidade, do fato, da época. Mais próximo. Como eu falei agora há pouco, né? Para ser uma fonte confiável, você tem que buscar uma fonte que seja cada vez mais próximo do fato, da época. Como a gente tem uma data aproximada, que eu apaguei aqui, né? Aquela data aproximada, então os livros, seja a tradição judaica, seja a Torá, o cânon sagrado, seja qualquer um livro judaico, livros escritas maçoréticas, qualquer coisa que seja daquela época lá, quanto mais próximo daquela data, melhor, né? Porque há menos riscos de ter sido adulterado. Percebe? Vocês estão assim é porque é sono. Percebe, né? Dá para entender isso aqui? Dá, né? É a fonte. A fonte tem que ser confiável, tá? A fonte tem que ser confiável. Aí aqui, a fonte que ele usou aqui, qual foi? A tradição judaica. É uma fonte confiável? É. Confiável. Só que ele traz a informação rasa, né? Aí, provavelmente que esta declaração... e outra, olha aqui, ó. O que era a tradição judaica? Que dá para pesquisar na internet e achar, é o Talmud. Talmud, a tradição judaica. Entendeu? Talmud. Muito bom. Tá? Agora, claro, tem livros que tem informações, mas é perigoso.
Por que muitas pessoas falam, ó, cuidado com teologia, cuidado. Porque, por exemplo, tem um livro chamado a Cabala. Cabala. Aí, esse livro já é um tanto quanto perigoso no sentido de mexer com a sua fé. Para você deixar de crer naquilo que os olhos não veem, para acreditar naquilo que os olhos estão vendo. Então, quando mexe assim, é perigoso, porque você vai começar a ser um racionalista, né? É muito bom, entende? É perigoso. A pessoa esfria na fé, começa perigoso. Conhece? Pois é, entendeu? Então assim, tem livros que é perigoso. Por isso que eu não indico, por isso que eu não vou para esse viés. Mas você pegar um Talmud, é mais suave, mais tranquilo. Você pode ir lá, pesquisar. A Cabala, não, deixa só para outros níveis. Né? Psicologia, filosofia, né? Até no direito. Exato. Perigoso. Pronto. Exatamente. Isso aqui é bom, viu? Isso é louvável, né? Então vamos aqui. Aí ele diz assim, que o Talmud, né, refira-se a Ezequias e seus companheiros, não como autores, mas como compiladores que ajuntaram e editaram o livro, acrescentando outros provérbios. Perceberam? Como é que ele trata? Essa explicação é muito importante. Eu vou ler de novo, para que os irmãos possam incutir, né? Ele está dizendo assim, que provavelmente que esta declaração talmúdica, que é a tradição judaica, foi lá do Talmud, o nome do livro, Talmud, que é a tradição judaica, essa declaração talmúdica refira-se a Ezequias e seus companheiros não como autores. Aquilo que eu falei no começo, eles não falaram deles, né, como autores, mas como compiladores, que ajuntaram e editaram o livro, acrescentando outros provérbios. Entendeu? Escreveram o de Salomão, escreveram de outros. É assim, eles não botaram os deles, eles não são autores, eles são apenas compiladores, só escreveram. Certo? Aí, então, escrito por, a gente pode jogar aqui, escrito por Salomão, aí vocês vão pesquisar, mas eu vou dizer aqui, Agur, Lemuel, né? Os sábios do rei Ezequias, Exatamente, os sábios de Ezequias, né? Que eles compilaram as sabedorias de Salomão e de outros sábios, né? Que ele menciona aqui, os outros sábios, né? Fechou? Vou colocar aqui, mas lembre, tá? Vocês vão pesquisar. Aqui Salomão, que é o primeiro, né? Agur e Lemuel. Pronto. Certo? Outra coisa também que é lá da tradição judaica, inclusive mencionado no Talmud e também no Tanakh, que era do Antigo Testamento, é a classificação de funções.
funções desempenhadas na antiguidade, que eram o quê? Os ofícios. Tinha o ofício de sacerdote, certo? Tinha o ofício de profeta e tinha também um grupo seleto que era classificado pelos reis de os sábios. Então, temos 3 classificações aí, né, de funções desempenhadas. Sacerdotes, tinha um grupo de sacerdotes, tinha um grupo de profetas e tinha os sábios. Então, aquilo lá, né, irmão, que a gente está vendo, os sábios não é que eram os velhos, mais velhos. Eram sábios mesmo. Daniel, lá na Babilônia, ele fazia parte do grupo. Que grupo? Dos sábios. Entendeu? São pessoas separadas em um reinado. No reinado, ele tem os seus conselheiros. Esses conselheiros são os sábios. São pessoas assim, maduras, pessoas prudentes. Não tem... Deus é tão maravilhoso, olha que interessante, que Deus coloca isso em cada família tem um. Cada família tem aquele que é o cabeça, assim, que ele é muito prudente nas suas palavras. Todo canto tem um. Cada igreja tem um, cada família tem um, em cada turma tem um. Não tem na sala de aula. Eu sei que os irmãos talvez já pararam de estudar há um bom tempo, mas quem ainda estuda, né, tem uns que estudam ainda, né? Ainda estuda. Quem estuda ainda, ele estuda, a Clarinha também estuda, aí, ó, que benção, né? Também. Afinal de contas, nós estamos aqui na sala de aula, né? Estamos estudando, né? Mas lembrem que dentro de uma sala de aula sempre tem aquele que é o que se destaca, né? Que é o... Hã? Né? Tá com ciúme. Eu acho que é ele. É ele, Dana. Tô brincando, viu? Sempre tem o preferido, né? Oi? Pensa, viu? Destaque na escola, né? Aí, ó. Tá vendo? Então sempre tem. Bem. Então, ó, sempre tem. Perceba que tem, né? Assim era nos reinados. No reinado de Salomão ele foi dotado de sabedoria por Deus. A sabedoria de Salomão era diferenciada da sabedoria do seu grupo de sábios. Entende? Ele tinha um grupo de sábios, mas desse grupo de sábios, a sabedoria de Salomão sobressaía. Por quê? Porque a sabedoria dele era divina. Faraó tinha ou não tinha os seus sábios? Tinha, inclusive, era sábios e feiticeiros. Moisés, quando foi lá, Moisés, quando foi lá, que jogou o cajado e virou serpente. O que os magos de Faraó, que eram os seus conselheiros, são as pessoas que estão ali próximas dele, fizeram o quê? A mesma coisa. Pegaram e, isso aí também, jogou e virou. Invocado, né? O mistério foi o quê? Foi que a serpente do cajado de Moisés comeu as outras duas. Entendeu? Então, ou seja, sobressaiu, né? Eles ficaram sem cajado. Moisés pegou no rabo dela, voltou, virou o cajado, pegou de volta, foi-se embora. Então, assim, existe. No reinado da Babilônia, Nabucodonosor, tinha também. Os sábios chegaram lá, estavam tudo com medo. Tudo com medo, porque iam morrer se não revelasse, desvendasse os sonhos do rei. Aí Daniel fez o quê? Calma, não. Vamos orar. Aí propôs o seu coração, inclusive foi até tema do culto das crianças, né? O culto das crianças aqui foi tema Daniel. Propôs o seu coração de orar,
pedir a Deus, Deus deu a ele o quê? Não só a revelação do sonho, mas o seu entendimento, né? Era. E assim foi. E o mistério era ainda maior porque nem o rei lembrava. Orar. Entendeu? Então assim, existe os sábios, isso era normal. Existia o grupo de sábios. E no Tanakh é mencionado, Talmud é mencionado, então nos livros antigos é mencionado que tinham os sacerdotes. Eu até botei aqui ó, sacerdotes, profetas e os sábios, né? José também, né? Ó. Sabedoria de José. São pessoas que tinham sabedoria não humana, divina. Tá aqui também, viu? Tá aqui, já é no final, né? Provérbios 1, 7, né? Então, assim, percebam que provérbios eram ditos, vividos, ouvidos, observados, porém de sabedoria humana. Entretanto, a de Salomão era sabedoria divina, né? E todas elas, podemos assim dizer que era divina. Por que divina? Porque não há sabedoria se não for de Deus, né? Não diz lá em Tiago, quer sabedoria, peça a quem? A Deus. Então não há sabedoria se não for de Deus. Podemos assim dizer que toda ela era de Deus. Só que a de Salomão era diferenciada, né? Quem aqui nunca ficou impactado com aquela situação lá no tribunal de Salomão, com aquelas duas mães, com uma criança recém-nascida, que uma delas havia sufocado o seu filho durante a noite, dormindo, e matou, e só ficou uma criança. E as duas chegaram até a presença de Salomão para ele decidir e resolver a causa, para dizer de quem era o filho, quem era a verdadeira mãe. A mãe que tinha o seu filho vivo, porque o outro estava morto. Como se resolve, né? E ele, claro, ele agiu de forma, digamos assim, que bruta, radical, mas foi um gesto de sabedoria, né? Porque ele estava ali confrontando o quê? O ego de alguém. Ele estava confrontando o engano de alguém, a mentira de alguém. Alguém estava mentindo, alguém estava enganando. E quem, presta atenção, observa uma coisa, geralmente quem está com a intenção de enganar, se passa muito bem como quem está falando a verdade. Ele já está premeditado, ele já maquinou, já preparou tudo. Ele já chega assim, ele chora, ele se lamenta, ele abraça, quer persuadir a pessoa. E ludibriar, enganar. Então Salomão, ele de forma sábia, ele soube discernir para poder agir de modo a confrontar a intenção maligna, que era de engano, né? Ele tinha que confrontar o ego da pessoa, confrontar o ideal da pessoa. Então Salomão agiu com sabedoria, ali é o ápice dele. E aí ele pega a espada de um soldado, pega a criança e diz, já que as duas falam que é a mãe, então eu vou partir e dar um pedaço para cada um, né? Que aí é justo, partir ao meio a criança, pronto, um pedaço é seu, um pedaço é seu. Aí isso é o quê? Por que foi de sabedoria? Porque ele estava, à medida que ele estava confrontando a enganadora, a usurpadora, à medida que ele estava confrontando a mentira, ele também estava sensibilizando
a verdadeira. Entendeu? Por quê? Porque a verdadeira, ela se compadece. A outra, tá nem aí. Já perdeu mesmo? Aí foi o que aconteceu. Na hora que ele vai descer a espada para partir a criança ao meio, a verdadeira se manifesta e entra no meio, na frente. E não deixa. E o texto sagrado diz que ela, tomando dos seus braços, ela entrega para outra. Eu prefiro ver meu filho com ela vivo do que ele morto. Entende? Então, foi o ápice, né, da sabedoria dele. Obviamente que tiveram outras coisas, mas depois a Bíblia vai falar só do declínio, né? Só que esse declínio é puramente humano. Porque Deus, na verdade, até a mensagem de Provérbios vai mostrar que essa sabedoria, ela é divina. Então, o homem não pode ser perfeito, ainda que tenha essa sabedoria. Ele não pode ser perfeito, ele não é perfeito, ainda que tenha essa sabedoria, porque o homem é falho. Veja Abraão, né? Abraão, o pai da fé, mas falhou ou não falhou? Falhou, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou ou não falhou? Hã? É isso, irmão. Tadinho do bichinho. Tá entendendo? Então assim, Salomão pediu sabedoria a Deus, oração muito sábia. Na oração dele ele já foi sábio, né? Na oração. Por isso que Deus falou, como tu não pediu teus inimigos nas tuas mãos, nem me pediu riqueza nem nada, então somente pediu sabedoria para governar o meu povo, assim eu te darei. E deu, né? Para si, né? Falido. Igual o pai dele em casa, né? Então vamos aqui. Essa parte deu para compreender? Na antiguidade existia esses ofícios, né? Lembra que tinha quem ocupou? A gente pode até jogar mais um desse aqui, né? Em cima de Samuel, né? Samuel foi o que aglomerou aí 3 ofícios simultaneamente, né? Que era sacerdote, profeta, juiz, né? E depois dele, pronto. Não teve mais essa cumulatividade de funções, uma pessoa só. Foi separado, né? Tipo, tinha Davi como rei, aí tinha os sacerdotes, né? E tinha os seus conselheiros. Aí ele puxou mais para o lado de exército, aí colocou um general. Mas lá com Roboão é que a gente vai ver que Roboão ouve o clamor do povo e diz que vai consultar os anciãos, né? Esses anciãos eram o seu corpo de conselheiro. Os conselheiros são quem? São os sábios. Mas veja que é separado, né? Aqueles sábios não eram sacerdotes, aqueles sábios não eram profetas, eram sábios, né? Aí depois foi extinta. Por isso que eu estou falando, na antiguidade, e depois ficou extinto. Só que ficou extinto a nomenclatura, mas o grupo ainda existiu. Quer ver um exemplo? Lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, salvo engano é o 35, vai falar sobre Gamaliel, né? Quem já ouviu falar de Gamaliel? Né? O Sinédrio estava reunido para tomar uma decisão a respeito de Pedro e João, que foram apanhados pregando na porta formosa do templo. E aí, quando levaram para o Sinédrio, estava lá o Sinédrio reunido, decidindo a respeito do que ia fazer com eles. Aí eles consultam Gamaliel. Gamaliel é como se fosse assim o principal do grupo dos sábios.
E recebeu o conselho do sogro, né? Jetro. Né? Então é isso. Perceba que sempre tem. Na sua casa tem. É algo assim de Deus. Sua casa tem. Se você olhar para um lado e para o outro e não ver, é o Espírito Santo na sua vida. Entendeu? É você. É o sábio da sua casa. Você que é referência. Você que deve ouvir o comando do Espírito Santo direcionando a sua vida para você agir com sabedoria. Aí ele diz aqui que ele menciona Agu e Lemuel como sendo os compiladores ali de Provérbio 30 e 31, né? Eu falei agora há pouco 29, 30 e 31 porque eu tinha visto por aqui, mas eu não achei mais referência. Mas de todo modo, entre 29, 30 e 31, vá pelo material que fala só 30 e 31. Fica pelo material, tá? 30 e 31. Ele traz aqui uma referência. A maior parte dos provérbios são realmente de Salomão, conforme aí ele dá referência de 2 Reis 4:32. Não é 2 Reis, é 1 Reis, tá? Para vocês corrigirem. Não sei se está corrigido já. Está corrigido de vocês? Tá segundo também? Vocês botam aí na caneta aí. 1 Reis. Vamos aqui mais para frente. Os propósitos. Primeiro. 1 Reis. Os propósitos. Os propósitos têm o didático e o teológico. No didático, ele diz assim, que é advertir, o livro ele tem o propósito didático de advertir dos grandes perigos que resultam, inevitavelmente, por seguir os ditames da natureza ou paixões pecaminosas. O propósito do escritor aqui é traçar o contraste mais nítido entre as consequências de buscar e encontrar sabedoria e as de seguir uma vida de insensatez. Ou seja, a pessoa que dedica a sua vida buscando sabedoria, essa sabedoria que ele menciona aqui é aquela adquirida, sabedoria adquirida por buscas, certo? Por buscas. Essas buscas, elas são das mais diversas. Dentre elas, é a busca de conhecimento, certo? A busca pelo conhecimento. A sabedoria adquirida por buscar. Buscar o quê? Conhecimento. Ponto. Entretanto, existe também a sabedoria, que também é adquirida pela busca. Só que não do conhecimento, mas da graça. A graça divina, ela dota o ser humano de sabedoria. O Espírito Santo, ele dota o ser humano de sabedoria. Então, faça esse paralelo. A sabedoria adquirida pela busca pelo conhecimento e a sabedoria adquirida pela busca da graça divina, Espírito Santo de Deus. E no final, obviamente que não é em Provérbios, mas já em Eclesiastes, que é no próximo, ele vai mostrar que essa sabedoria, ela não é terrena e ela não é palpável, porque ela, na verdade, é sublime. E alguns vão colocá-la como sendo Cristo. A sabedoria, no seu ápice, plena, é Cristo. Quem tem Cristo é sábio. Quem não tem Cristo é tolo. E a gente percebe que o texto vai nos mostrar que a sabedoria, ela era aluna de Deus, né? Então fica assim, por isso que é poético, né? Poético, né? Percebe? Como é que a sabedoria, ela é Cristo e a sabedoria, ela é aluna de Deus. É uma poesia, para que a gente consiga não
endeusar a sabedoria e sabermos que o Deus Criador é acima da sabedoria. Entendeu? Então, buscar a Deus, você ultrapassa o nível de sabedoria. Você alcança lugares altos. Só pela busca de Deus. Buscando Deus. Querendo mais de Deus. Almejando Deus. Entendeu? Focando em Deus. Você ultrapassa. Passa tudo. Passa conhecimento. Passa, que eu digo assim, ultrapassa, né? Você vai além. Conhecimento, sabedoria, discernimento. Você vai além do alcance de Deus, né? E aí, claro que ninguém consegue alcançar Deus. É Deus que se faz conhecido da pessoa. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se relaciona, mais Deus se manifesta. É um relacionamento recíproco. Quanto mais você buscar, mais ele se manifestará. É muito lindo. Por isso que Salomão buscou de Deus e Deus deu. Teve outro? Não. A gente não vê outro na Bíblia, né? Só Salomão buscou e achou. Então isso é só mostrando que é possível para nós. É possível. Isso foi com Salomão, pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com qualquer um. Buscou, achou. Tiago, acho que é Tiago 1:6, se eu não me engano. O 7 irá dizer que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? É 1:6, né? Quer dizer, achegai-vos. 4:7, né? 4:7. Irá dizer, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Ou seja, a ordem inicial é o quê? Achegue-se a Deus. Achegai-vos a Deus e ele se chegará. Ou seja, de quem parte a iniciativa? Nossa, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não está ao contrário. Não está dizendo assim, ó, Deus vai se chegar de você, então se achega a Deus. Não está, está dizendo assim, achegai-vos a Deus. Sabe? Ah, não tem a parte de que Deus se achegará a você. Ah, é? Submeta-se a Deus. Ponto. É porque a NVI, ela tem algumas traduções dela que ela pega da tradução britânica. Aí ela tira algumas partes. Por exemplo, Romanos 8:1, ela corta também o versículo. Ela faz isso, ela lê aí Romanos 8:1, aí outra pessoa lê também na corrigida, 8:1. Romanos 8:1. Ponto, né? Agora vê aí na corrigida como é que tá. Não. Continua, né? É tipo assim, faz um fechamento, fecha o raciocínio. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte conclusiva a NVI já não traz, que ela puxa da tradução britânica lá. Não, a dele é NVI. Hã? Mas devemos buscar o Espírito, né? Aí por isso que está assim. Viu? Aí lá em Tiago também mesmo, acontece em vários textos. Lá em Tiago também a mesma coisa. Alguém lê Tiago 4:7, né? 4:8. Vê aí. 4:8, é? Ah, olha, já tá assim. No 8 vai dizer, né? Aproxime, né? E é recíproco, né? Mas primeiro parte de quem? Chegar, se aproximar. Mas perceba a relação. Primeiro é nós. Nós é que vamos, para depois ele vir. Não é assim que tá?
Ó, esse e ele é condicional. Né? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará. Ou seja, se eu não for, ele não virá. Entendeu? Exato. Né? Mas sabe o que é isso aí? É porque lá em João 14, ele diz: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador. Então o Consolador veio, e ele não só veio para ficar olhando para nós, ele veio habitar em nós. Então ele está dentro de nós, clamando ao Pai, pedindo ao Pai, rogando ao Pai, entendeu? Aí por isso que, mesmo sem a gente ir, ele vem, porque alguém clamou. Quem foi? O Espírito Santo, que ele vai com gemidos inexprimíveis. Né? É aquela. Ah, é diferente. Ah, esse é outro versículo, não? Não? É a continuação, Coração. É o 8 ainda, não? É o 8? 4:8. É a continuação dele, né? É diferente, né? Qual é essa daí, irmão Marcos? A King James, 1611, se não me engano. Parece que é. Então, deu para entender assim mais ou menos essa questão, a tradução, a questão da sabedoria, a sabedoria humana que a gente fala, não é que o homem adquiriu por si só, é pela busca do conhecimento, tá? E a divina, né? Aquela pedida em oração, a divina. Aí, a divina, ela sobressai da humana, obviamente, né? Ela sobressai. A divina, ela vai além de conhecimentos, tá? Sabedoria. Tem uma coisa que fica muito assim em voga. Mas isso é para discussões, é discussão. Depois a gente fala, é outra coisa, deixa para lá. É discussão. Então vamos aqui. Deixa eu ver se eu passei aqui. A divisão de provérbios, né? Nós entendemos que na antiguidade tinha sacerdote, profeta e sábios. Mas o livro de provérbios foi escrito por sábios, tá? Não foi por sacerdote e nem foi por profetas, foi por sábios. E foi dividido, né? A tua que está dividida 3 vezes, 3? Diz aí pra gente a segunda. A primeira divisão é de 1 a 9. Provérbios de 1 ao 9, que traz conselhos dos pais para os filhos, né? Filho meu, não é assim? Né? Filho meu, faz isso, filho meu, faz isso, olha, filho meu. Sempre assim, dos pais para os filhos. E os filhos, presume-se que sejam adolescentes e jovens. Ou seja, ouçam os conselhos, né? Eu sei que é difícil, nós também passamos por essa fase lá, é difícil, mas lá, depois que passa dela, você começa a refletir na vida. Aí diz, rapaz, bem que meu pai falou, bem que minha mãe disse, bem que era isso mesmo. Né? Na época a pessoa não escuta muito não, mas depois você começa a perceber que eles tinham razão. Né? Tinham razão. Os pais são tipo a voz de Deus na terra. Os pais que eu falo os dois, né? Mãe e pai. É a voz de Deus na terra. Hein? Os arautos, né? Aí a segunda divisão, qual é? Osânio tá na dele, tá? Todas as pessoas. Aí tá de onde? Ao 24, né? Pronto, tá? Que eu vou seguir essa daqui. Para todas as pessoas. Ele botou da família na tua, não? Não? 10 a 20. E a outra é o quê? A outra divisão? Para os líderes, né? 10 ao 24, 25 ao 31. Os líderes, né?
Pronto, 3 subdivisões. Uma, de 1 a 9, dos pais para os filhos. A segunda, de 10 a 24, que é para todas as pessoas, botei as diretrizes familiares. E a terceira, do 25 ao 31, que é para os líderes. Só que falo os líderes, né, mas no modo geral, né, porque tem da mulher lá no final, né, 31, da mulher sábia, do 10 até o 31, se eu não me engano, né? Provérbios 31, do verso 10 ao 31. É, a líder também, do lar. Que, na verdade, era a mulher a líder do lar. Ainda é, né? Ainda é. Legal, viu? Isso é verdade. É. Deixa eu ver aqui. O assunto principal de Provérbios, a sabedoria divina. O principal, carrão-chefe, assim, sabedoria divina. Mas não está falando, né, humanos, os sábios humanos, é como uma conotação da divina, uma demonstração. É como uma demonstração. Observe que tudo começa na oração de Salomão, pedindo a Deus sabedoria. Amém? Começa ali. O reinar dele e começa as composições de provérbios. Daí, essa composição, ela é oriunda de uma inspiração divina. Então, o assunto principal é a sabedoria. Porém, essa sabedoria vinda do alto, derramada sobre os sábios, né? Aí, essa é a principal. Entretanto, ela tem um enfoque, ela direciona a conduta do ser humano, tanto dos sábios, quanto daqueles que estão ouvindo, para uma coisa. E essa conduta, ela vai corroborar com a sabedoria divina. Que é o quê? O temor do Senhor. Algumas traduções, elas falam o temor... algumas não, eu vi na Jerusalém. A Jerusalém, ela diz que é o temor de Yahvé. Temor de Yahvé. Só que quando ela fala de Yahvé, assim, ó, de Yahvé, na nossa linguagem portuguesa, isso é no latim, né? No latim. Na nossa linguagem portuguesa, quando fala que é de, ela não está falando da essência, mas ela está falando de direção. No sentido de, por exemplo, sei lá, Deus, ele manifestou o seu amor através de Cristo, né? Direcionando, através de Cristo. Agora, quando a gente fala, Deus manifestou seu amor através do seu Filho. Do seu Filho, ele já está mostrando a essência, que é nele. Quando é de, é indicando, é através de Cristo. Então eu indico que foi através de Cristo. Mas quando eu falo do seu Filho, eu estou direcionando e concentrando aquela ação nele. Se concentra nele. Deus está agindo, mas é nele, é a partir dele. É Deus que agiu. Inclusive isso corrobora lá para a Trindade, né? Lá no batismo de Jesus, quando Jesus sai da água, aí uma voz ecoa do céu e diz: este é meu filho amado e quem tem o prazer, né? Quem me compraz. Mas enquanto a voz está lá, a Bíblia diz que o Espírito veio na forma corpórea de pomba, pousou sobre ele e uma voz fala no céu e Cristo está saindo da água. Então tem as três figuras ali, né? Simultaneamente. Então é aonde mostra o ápice da demonstração do amor
de Deus para a humanidade. Então ele manifesta no seu Filho, é nele, é a partir dele. Então quando a gente começa a perceber que o texto sagrado vai falar que enfoque no temor, ele começa aqui, né? Ó, no temor do Senhor, no temor do Senhor, ele está dizendo que não é a questão do ter medo do Senhor, né? Não é ter medo do Senhor, é o temor no sentido de respeito. Porém, quando ele fala do Senhor, é o respeito do Senhor dentro de nós para com Ele. Obediência. Porque assim, nós somos contaminados pelo pecado. Então nós não temos capacidade alguma de contrair algo de Deus por si só. É necessário o Espírito de Deus em nós para que Ele desperte em nós o desejo, a força, a vontade e conscientize-nos do seu temor. Então é o Espírito de Deus em nós que gera o temor. Ah, irmão, e quando a pessoa se afasta? Ela se afastou, o Espírito também saiu dela. E aí? Ela não tem mais temor? Né? Fica assim, estou trazendo para as polêmicas, né? Para trazer para a gente pensar um pouquinho. O temor do Senhor, ele gera em nós a obediência, o respeito e a submissão, o temor do Senhor. Quando a gente guarda e zela por esse temor do Senhor, a gente conserva o Espírito Santo em nós. Quando a gente guarda isso, quando a gente guarda o temor do Senhor, a gente conserva. Por mais que uma pessoa se afaste dos caminhos do Senhor e nesse afastar, ela ainda conservar, ela terá temor do Senhor. Ela está longe, ela está fora, mas ela está temendo a Deus. Ela não tem força de voltar, mas ela respeita. Ela não tem condições alguma de retornar, mas ela ora. Lá onde ela está, ela ora. Ela afastou do relacionamento congregacional, mas ela continua às vezes até falando algo a respeito de Deus. Nós temos diversos testemunhos, inclusive de pessoas próximas da gente. Por exemplo, ele agora é o missionário aqui, não o Robert Van, que já está, né, em Senegal, mas o que está aqui na sede, né, o irmão Ítalo. Ele disse que quando ele estava afastado, ele estava, vai dizer, ouviu? Ele estava afastado, ele era quem, falava assim no grupo, dizendo assim, rapaz, cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Ele é tipo aquele conselheiro, que falava alguma coisa de peso que os outros respeitavam. E sempre aquilo ali, ele disse, e eu nunca desrespeitei um irmão vindo me evangelizar, nem evangelizar os outros. Quando vinha falar de Jesus para os outros, aí vamos ouvir o irmão, bora ouvir o irmão. Entendeu o que é isso? Temor. Orava, né? Porque o temor do Senhor, ele gera em nós a obediência e submissão. E quando você faz isso, você conserva o Espírito de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar que aquele que se afastou do caminho do Senhor, e uma pessoa vai lá e consegue trazê-la de volta, né? Esse que conseguiu trazê-la de volta, ele tem mais, é como se fosse assim, mais mérito do que aquele que evangelizou a primeira vez. Porque aquele que trouxe o outro de volta,
boa coisa ele fez. E a Bíblia diz que aquele que ganha essas almas, sábio é. Né? Então, quando você traz alguém que estava afastado, esse alguém, se, observe o se, né? As observações. Se esse alguém tiver cometido pecado de morte, o espírito sai dele. Mas se ele não tiver cometido pecado de morte, o espírito permanece nele. Entendeu? Porque tem pecado que é para morte, mas tem pecado que não é para morte. Aí isso é uma outra discussão lá para a cadeira, quando os irmãos estiverem tanto na cadeira de soterologia, endossando na pneumatologia. Eu acho que vocês vão ver essas aí, acho que vê também, né? E a teologia do pecado. Então nessas, os irmãos vão ver essas questõezinhas assim, porque é muito delicado. E quando a gente fala assim do temor, eu queria até dar uma ênfase aqui nessa questão do temor do Senhor, é porque o temor do Senhor é algo que Deus colocou em nós. Não somos nós que conquistamos por mérito próprio, mas ele vem junto. Quando o Espírito de Deus habita em nós, ele passa a habitar em nós, o Espírito de Deus, nessa habitação, ele gera em nós o temor. E esse temor vai gerar a obediência como consequência, a obediência, e se a gente conservar, aí ele permanece. Ah, irmão, então quem se conserva, logo não se desvia, né? Outra questãozinha, né? Outra questão. Quem se conserva não se desvia. Aí vem aquela problemática. Fulano está afastado ou desviado? Né? Quem já ouviu essas diferenças? Já? Afastado ou desviado? Né? Aí alguns dizem assim, não, ele está só afastado, porque o desviado é aquele que não tem mais volta. O afastado é o que saiu, mas ainda o apostatou, Os apóstatas é os que são o tido desviado, né? O apóstata. Até zomba. Esse é o apóstata. É o apóstata, Muito bem lembrado. Esse é o apóstata. Isso. Exatamente. Então, o apóstata é o caminho sem volta. Esse é o que ele apostatou, ele cometeu pecado para a morte. Aí o Espírito... tem muitos, né? Muitos. Exato. Por que eu estou falando assim? Porque, por exemplo, tem situações que a pessoa se afasta, ela esfria na fé. Esfria. Tem pessoas que, por uma situação alheia que aconteceu na igreja ou na vida dela, são aqueles que eu falei lá no começo, vocês irmãos vão lembrar, nas primeiras aulas, os consequencialismos, os consequencialistas. Os consequencialistas, eles são aqueles que passaram por situações e devido às consequências daquela situação, eles saíram. Como assim? Eu já abordei pessoas na rua evangelizando que ela se intitulava ateu. Ateu mesmo, ficou assim, indignada, com raiva, eu não quero não aceito isso aí, não sei o que, assim. Aí, no resumo da ópera, para concluir, só para ir direto ao ponto. Essa pessoa, depois de dias, eu ali conversando aos poucos, primeiro eu conquistei a amizade, aí da amizade comecei a incutir Jesus na conversa, sempre numa situação, olha, Jesus por causa disso, graças a Deus por causa daquilo, isso aqui. Aí sempre assim, de forma sutil. Passados os dias, a pessoa resolveu se abrir, conversar, e disse que ela se tornou ateu, ela era músico na igreja, e aqui para nós, né?
tocava bateria. Aí saiu da igreja porque a mãe dele era do círculo de oração e orava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Mas a mãe dele morreu com câncer. E ele viu ela clamando a Deus, pedindo a Deus a cura. E Deus não fez. Aí ele ficou o quê? Decepcionado. Ficou frustrado. Né? Revoltado. Aí aquilo se afastou. É. Morreu e não foi, né? Pois é. E esse rapaz, que ele era